E aí, meus designers, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso primeiro capítulo do logo minimalista, certo? E você sabe o que é um minimalismo? Não, né? Mínimo seria um logo mínimo, ou seja, mínimo múltiplo comum. Matemática, hehe. Mentira, nós somos designers e não engenheiros, então aqui nós vamos utilizar técnicas de como fazer um logo minimalista, simples, de uma maneira prática e fácil. E vamos utilizar uma técnica chamada proporção áurea para deixar ele equivalente com uma aparência bem legal, tá bom? Vamos utilizar um grid utilizando círculos. Então, quer saber melhor o que é isso? Então continua vendo o vídeo. Muito bem, o que é minimalismo? A princípio, o minimalismo ele é um estilo de vida. E como assim um estilo de vida? Ele é focado em você ter um mínimo necessário para que você possa viver saudável, confortável e bem, feliz. Então é muito relacionado àquela questão de consumo financeiro, entendeu? Você não gastar demais, você comprar apenas o necessário, aquilo que você precisa para realmente estar vivendo. E isso acaba se refletindo em várias outras áreas do conhecimento. Então, o minimalismo ele faz parte de muita coisa atualmente, mesmo não sendo tão popular em alguns sentidos. Ele faz parte do design das suas roupas, do design de computadores, de objetos, de celulares, e ele acaba entrando também no design gráfico, que seria a identidade visual, certo? Então, quando a gente trata de um logo minimalista, é um logo mínimo e só aquilo que é necessário para conseguir remeter à ideia que aquela identidade quer trazer, certo? E quando eu falo isso, você não utilizar logos extremamente chamativos, detalhistas, coisas ali que acabam deixando ele um pouco mais pesado. E aí que eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês. Vou entrar aqui na área de trabalho, eu tenho uma imagem do primeiro logo da Apple. Como vocês podem ver aqui, esse logo da Apple foi o primeiro lançado quando a empresa surgiu. Vocês podem ver que ele está cheio de detalhe, ele é bem pesado, ele é bem chamativo. Você fica até confuso do que você está vendo. Ele fazia referência ao Newton, que era um cientista, e depois ele foi tendo uma evolução. Se a gente vir aqui a evolução dessas marcas, a gente consegue verificar qual que é a mudança que teve em relação à Apple. Ela tinha aquele estilo extremamente detalhado e depois ele foi evoluindo para uma coisa mais simples, uma coisa mais objetiva, que era a maçã mordida, certo? Isso aí seria o minimalismo, você deixar o seu logo um pouco mais simples, uma coisa apenas o necessário para que ele possa ser aplicado. Ele é chapado, ele é plano, ele é liso. Como vocês podem ver, ele não tem esses excessos de luzes, de sombras, de profundidade, ele foca numa coisa bem plana, certo? A mesma coisa acontece em relação às outras marcas aqui. Então tem várias outras marcas famosas que eram bem trabalhadas e aos poucos elas foram simplificando para que elas fossem de fácil lembrança, que elas fossem fixadas na mente do consumidor, certo? Hoje, quando formos construir esse logo minimalista, vamos utilizar uma regrinha do design muito comum, que é o grid ou as proporções áureas, certo? Vou até mostrar aqui que o logo da Apple foi construído em cima dessa proporção. Para você construir essa proporção áurea, você utilizaria essa sequência aqui, chamada sequência de Fibonacci, que é um cálculo matemático, certo? Nós, como designers, não precisamos aí saber matemática em si, ficar fazendo cálculos, coisas do tipo, apenas aplicamos essa regrinha aqui para que a gente possa criar um logo ali com proporções adequadas, bonitas, agradáveis e com proporções equivalentes, porque cientificamente, digamos assim, a gente reconhece uma coisa bonita, uma coisa agradável quando ela tem proporções exatas. E a proporção áurea vem para isso, para que você consiga fazer um logo ali harmônico e que chame a atenção de uma maneira agradável visualmente, certo? E o logo da Apple ele tem essas características, tudo bem? E esse é um dos motivos que a gente vai construir esse logo aqui, beleza? E vamos prosseguir. Eu vou abrir aqui no Illustrator a nossa sketch, tenho a imagem aqui na área de trabalho, joguei ela aqui para o software, vi que ela carregou a imagem inteira. Eu vou dar um Shift O para ver qual que é a dimensão dessa imagem. Ela está 500 por 500 pixels. Eu vou aumentar para 1000 por 1000. Perfeito. E agora, o que eu vou fazer? Essa imagem está muito grande. Vamos dar uma reduzida. E vamos deixar ela centralizada aqui. Eu vou vir aqui nas minhas camadas, vou bloqueá-la, tirando um pouquinho também da opacidade. Muito bem, finalizamos esse primeiro capítulo e no próximo vamos dar continuidade na construção do grid utilizando a sequência de Fibonacci. Até depois, hein?